Olha só, Israel, eu acho que assim, a primeira pergunta para você é exatamente porque você que deu essa deixa. Quando a gente vai pensar nos Rolling Stones do I Can Get No Satisfaction, você falou uma história muito legal. Sempre a gente acha que a grama do vizinho é mais verde. Sim. Eu dou um exemplo porque assim que terminei a residência, eu trabalhando, final do ano eu olhava para o pessoal assistindo no Instagram, e na realidade, na época, Facebook, o pessoal viajando Nova York, cara, e eu indo para Manacapuru porque financeiramente eu não tinha condições. Mas eu não podia reclamar porque as pessoas que tinham muitas pessoas que tinham uma condição muito pior do que a minha. Mas eu estava olhando para a grama do vizinho. Você contou uma história aí também. Você pode falar um pouquinho sobre o que você já passou? A tela brilhante do celular, ela não livra ninguém, né? Não livra se você é pobre, rico, rainha, rei. Então a gente percebe que realmente ela influencia o seu cérebro. Eu passei por uma situação, mesmo sendo cirurgião plástico, mesmo viajando bastante, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de viajar. E eu estava olhando o Instagram, né? E a gente seleciona as pessoas que a gente tem assuntos em comum, interesses em comuns. E eu vi lá o pessoal viajando para a Grécia. Eu olhei assim, poxa vida, eu ainda não consegui viajar para a Grécia, que coisa, eu só trabalho, não sei o quê. E quando eu terminei de pensar isso, eu pensei, eu cheguei de Nova York ontem. Então, assim, para ver como o nosso cérebro está condicionado a considerar realmente a grama do vizinho mais verde. Aí eu disse, não, Deus, perdão, né? Retiro o que eu disse, mas realmente sofre uma influência. Acho que o cérebro, estudos comprovam isso daí, né? A influência que você tem dessa questão, dessa influência que você fica viciado em ficar acompanhando a vida dos outros, passando tudo e não considerar o que é bom na sua vida. Então, a partir daí, deletei algumas pessoas, eu tentei fazer uma limpeza, né, um detox, né, de redes sociais, e a gente tenta levar a nossa vida e sempre ver o que é bom. E aí, com a idade, né, a gente vai descobrindo que às vezes é bom só sentar numa mesa, ou sentar aqui para conversar, ou beber um vinho, ou beber uma cerveja. Não importa a cidade, nem o local, importa as companhias. Olha a coisa, eu estava olhando você em Nova York, achando que eu tinha que estar em Nova York, e você está voltando de Nova York achando que tem que ir para Grécia. Olha que loucura onde é que a gente chegou, né? A gente ficou viciado. Eu acho que o ser humano, ele está perdendo a capacidade de aproveitar o hoje, o agora. Porque as coisas acontecem tão rapidamente. A gente baixa uma música em segundos, a gente assiste o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, quando a gente vai para Nova York, volta e vê o amigo na Grécia, a gente nem aproveitou Nova York, a gente quer a Grécia agora. A gente sempre está em busca da próxima coisa. É o próximo. É o desejo, uma insatisfação que a gente não consegue aproveitar o nosso dia, o nosso hoje, sempre pensando no futuro. E isso a gente vê já na sociedade. Grandes níveis de ansiedade nas pessoas, né? Por causa desse tanto de informação que a rede social vem trazendo para a gente. E você que trabalha mais com a parte de casal, você vê muito casal que está infeliz porque, na realidade, eles estão procurando uma felicidade que os outros mostram na rede social? Com certeza. Tem muita comparação. As mulheres comparam muito os seus relacionamentos com os relacionamentos das amigas, casamento da amiga, o marido da amiga. Só que a pessoa vai para a internet contar só as suas glórias, né? Ela não conta os seus problemas ali. E a gente tende a se comparar com as pessoas sem saber da história delas. Casal de propaganda de margarina, né? Isso. Esses casais, muitas vezes, né, vendem, né, essa vida porque eles lucram com isso, né? E a gente fica olhando assim, puxa vida, aquele casal margarina ali, olha que legal, porra, eles têm isso. E se não for desse jeito, aí a pessoa não consegue ser feliz. Mas não existe. E aí, quando chega a segunda-feira, a gente vê que o casal margarina tá separado. Exatamente. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque eu não gostava do outro, era só contrato. Eu disse, gente, até agora, né? Deu a notícia que a Sabrina Sato separou do Duda Nagli. Então, assim,
todo mundo se sentiu meio separado, porque você gosta daquele casal, você segue, né? Vê a filhinha, você já se envolve. O impacto dessas famílias próximas que a gente tem, de comparar os nossos relacionamentos, e com essas outras famílias que têm realidades completamente diferentes das nossas também, né? Completamente diferentes. A gente com certeza vai falar muito sobre comparação aqui nesse podcast, né? Exato. E assim, uma coisa que eu quero deixar aqui para todo mundo que está conversando aqui, que está assistindo a gente, é que a gente não pode nunca se comparar com ninguém. Porque o nosso início já não é igual o de outra pessoa. Eu nasci em Manaus, outra pessoa nasceu em São Paulo. Isso já é uma grande diferença de oportunidades, de ambiente, de network, de tudo. De tudo. E a gente vai buscando esse desenvolvimento ao longo da nossa vida. Não se comparando com outras pessoas, mas se comparando com nós mesmos de ontem. Essa é a melhor comparação. É isso que eu falo. Assim, geralmente, quando a gente faz estudo de marketing e a gente contrata novas empresas de marketing, né, para fazer filmagem, para fazer trabalhos para as redes sociais, eles pedem para relacionar quem são os meus maiores concorrentes. E eu sempre coloco eu mesmo. Exato. Eu mesmo e a minha equipe. Aí eles, não, mas você não tem alguém de... Não tenho, porque eu não vou considerar um colega de trabalho concorrente. Eu tenho que considerar o meu trabalho ruim de ontem, a minha concorrência. E amanhã vai ter que ser melhor para a gente conseguir ter melhor resultado e o paciente ficar satisfeito e ele volta. Olha que coisa interessante você está falando, Israel. Eu estava assistindo hoje uma entrevista com o Chris Martin, do Coldplay, e ele estava no podcast da Venus e as meninas estavam perguntando assim, que ele vem numa ascensão muito grande. Eu até brinco, porque o Coldplay, não sei se vocês lembram, mas antigamente o Coldplay era B-side, né? As músicas eram mais depressivas. Eu acho que em algum momento alguém deu Rivotril para todo mundo e aí eles começaram a ficar alegres. E aí o negócio foi para cima. E ela perguntava assim, se você tiver... Agora que você está aqui em cima, se você olhar para baixo, ele falou assim, eu não consigo olhar para baixo. E eu, às vezes, pode até parecer um pouquinho arrogante você, Israel, mas toda vez que as pessoas vêm de marketing, tudo, vem falar assim, quem são seus concorrentes? Eu falo assim, cara, me aponta um médico que está na rádio, que tem um podcast, que tem isso. Cara, eu não tenho concorrente. Eu acho que assim, eu posso ser melhor do que ontem. Hoje eu estou dando o meu melhor. E amanhã vai ser melhor do que hoje. E eu não posso ficar comparando com as outras pessoas. Uma limpeza espiritual é tentar não se comparar. É exatamente sobre isso que a gente... É uma libertação, né? É uma libertação, porque quando eu estou seguindo os meus colegas, né, os outros cirurgiões plásticos, e estou comparando, ele comprou isso, ele fez isso, ele viajou para tal lugar, ele operou a fulana. Cara, dá errado. Porque você não consegue mais se concentrar em fazer o seu trabalho bem. Exatamente. Você não consegue se concentrar em pensar em coisas, ideias novas. Claro, eu sigo pessoas no Instagram que eu tento me inspirar, mas eu evito... Assim, eu tento, não vou dizer que eu consigo, tá? A gente tenta, porque isso daí é um exercício diário. Quando a gente percebe, a gente cai de novo na armadilha, mas a gente tenta não se comparar com ninguém e tentar melhorar o nosso próprio trabalho.